Pastor Lucas, autor e intérprete da famosa canção Pintor do Mundo, expõe tudo o que passou com ex-esposa. Ele diz que era violentado, levava tapas na cara, cuspida no rosto, era xingado com palavras de baixo calão. Não tinha liberdade nem mesmo para jogar bola com amigos ou assistir um filme. Ele esclarece sobre a atual esposa, afirma que ela nunca foi amante. Ele conta como tudo aconteceu e a nova vida que vive hoje. E afirma dizendo que está na sua primeira aliança de verdade. Depois de um ano, estando casado, com minha vida correta, cumprindo as minhas obrigações como pai, como marido, né? E eu estou de novo aqui exposto e de uma forma que eu não posso mais admitir que as pessoas vejam lugares e posições que nem eu e nem minha esposa ocupamos. Então, deixa eu explicar por que eu me divorciei. Eu vou começar por aqui. Bom, primeiro ponto, eu venho já de uma relação com o padrasto na infância de extrema violência verbal, física, né, controle. E eu tinha esperança que entrando no casamento eu ia passar por isso, eu ia encontrar um lugar de paz, de tranquilidade. E o que eu encontrei, na verdade, foi uma extensão daquela violência. Casei com alguém pior que meu padrasto, né? E desde o início dessa relação, eu vivo debaixo de extremo controle. Eu não podia jogar uma bola com amigos porque eu tinha hora para chegar. Eu já quantas vezes fui assistir um filme, o controle era tomado da minha mão porque eu tinha que dar atenção e eu não podia ter um momento de lazer, não podia ter um momento de descanso. As palavras que eu ouvi, né, que num casamento as pessoas vão discutir um assunto e naquela relação virava um inferno, as palavras que eu ouvia, os palavrões de baixo escalão, eu não posso nem mencionar aqui. Né, não posso nem mencionar aqui. E fala-se muito de relação abusiva de homem para mulher, fala-se muito de violência, né, de homem para mulher, mas existe violência de mulher para homem. Eu já fui agredido, já levei tapa na cara, já levei cusparada na cara. Eu já passei por tudo isso. Então como é que um homem assim consegue caminhar? Né? E diante disso, eu tive, no terceiro ano dessa relação, eu tive o meu filho Gabriel. Foi um filho que foi gerado fora do casamento. Né? E eu saí daquele casamento por um tempo e o que eu fiz de pior na minha vida foi ter voltado, porque na reconciliação eu fui um covarde do qual me arrependo profundamente, porque a primeira condição me imposta foi: você vai pagar a pensão, mas você não vai ver o seu filho. E a cabeça religiosa, a cabeça me fez olhar para aquela circunstância de um modo que eu não deveria ter olhado. E durante toda a vidinha do meu filho eu já me consertei com ele, pedi perdão a ele, porque eu não fui o pai que ele merecia. Um garoto que tem um coração incrível, que é o meu filho Gabriel, tem um coração extraordinário, e eu tive que lutar para eu poder vê-lo, eu tive que lutar para eu poder ter ele uma ou duas vezes no ano por 3 ou 4 dias no máximo, era uma condição. E quando ele vinha, ele era destratado, era nítido que era tolerado. Ele voltou para a casa dele muitas vezes cheio de traumas, cheio de angústias. Quando a gente se consertou e conversou, ele me disse: pai, ainda bem que o senhor saiu daquele lugar, porque era a última vez que eu tinha te visto, eu não queria mais voltar, eu estava cansado de me machucar pela indiferença, pelo tratamento. Sabe que alguém colocar um bolo para o filho biológico e fazer de conta que o filho que é do... Até então eu era, né, o marido, como se ele não estivesse ali, como se ele não existisse. Né? Então, assim, foi um sofrimento absurdo. Eu tenho até aqui um áudio da mãe do Gabriel, que hoje nós somos amigos. Eu já pedi perdão a ela, eu já pedi perdão ao padrasto dele, eu já pedi perdão a ele, nós já sentamos e conversamos. Quando eu e a Tata, nós firmamos nosso relacionamento, a primeira coisa que ela me conduziu foi, conversando comigo, me mostrar que não tem como a gente ser de Cristo e ter indiferença. Né? O que me levou a um conserto, a um arrependimento profundo. Né? Eu postava as coisas com o Samuel e eu não pensava na dor que o Gabriel sofria do outro lado. Né? Eu tenho até um áudio que eu vou mostrar, deixa eu apertar aqui, peraí. Esse é o dia da mãe do Gabriel. Hoje eu posso falar em relação ao meu filho Gabriel e o pai, é que hoje o meu filho, ele pode ter o contato com o pai. Hoje eu posso sentir o meu filho mais feliz com esse contato, que ele não tinha antes. Era muito triste, às vezes, que meu filho ia para a casa do pai, onde tinha ex-mulher, porque toda vez que ele voltava,
sempre tinha algo que o feria, que o machucava. Inclusive, uma das vezes que meu filho, em 2019, foi para a casa do pai passar alguns dias, no retorno, ele teve uma depressão, qual ele trata até hoje, né? Meu filho, ele tem TDAH, né? Ele tem o TOD, ele tem hoje a depressão, né? Por conta desse passeio, que é relatado até uma proibição pela médica, pela psiquiatra dele, qual proibiu o meu filho de frequentar a família do pai por ser maltratado. É muito triste você ouvir de uma criança que, mãe, eu fiquei com vontade de comer um danoninho, a mulher do meu pai não me deu. Sabe, é muito triste você ouvir do seu filho que a mulher do seu pai estava comendo um pedaço de bolo de chocolate, ele olhando e ela não ofereceu. Então são alguns detalhes, né? Esse me machucou bastante. E hoje o meu filho, ele consegue frequentar a casa do pai. Meu filho é uma criança feliz, ele gosta de ir para a casa do pai. Então, assim, eu não tenho muito o que falar e apenas agradecer a Deus por um momento que o meu filho passa hoje. Que hoje o meu filho, ele é uma criança mais feliz. Eu agradeço a Deus por essa nova etapa na vida dele. Então, assim, né, como é que pode isso? Meu filho não era bem-vindo, a minha mãe não era bem-vinda, né? Eu morava numa casa dentro de um condomínio fechado, uma casa boa. A minha mãe morava numa casinha de fundo de R$700, eu não podia, eu tinha limites para poder... E eu que sou responsável pela minha mãe, já era responsável naquela época, cuidava financeiramente dela, e eu tinha limites para poder fazer. Eu tinha limites para poder ajudar. A minha mãe presenciou boa parte do que eu passei. Eu tenho também um áudio dela, né? Mas como que alguém pode se dizer de Deus? Como que alguém pode se fazer de Deus e maltrata o marido, humilha o filho do marido, humilha a mãe do marido, não aceita? Como que pode isso? Agora, hoje não. Hoje a minha esposa, ela faz comida para minha mãe e não permite nem que ela lave louça. A minha mãe é honrada, minha mãe mora num apartamento hoje excelente, eu posso cuidar dela hoje com honra. Eu me sinto honrado por isso, né? Minha esposa é como uma filha para minha mãe, trata a minha mãe assim com muito carinho. Aí você deve me perguntar, ou se perguntar, né? Mas como é que você vivia nesse lugar? Tá lá na rede social, parecia uma família sólida. Aí entra, né? Tem a religião, que se você se separar, você vai pro inferno, então isso faz você ficar... Você perde a credibilidade, a religião te exclui, a religião te joga fora, você vira um nada, né? Depois veio o filho mais novo, Samuel, tinha a igreja, as pessoas que tinham expectativa em mim, então eu fui suportando essas coisas, fui relevando, fui tentando, até porque fui formado na igreja, acredito na instituição casamento, mas tentei de tudo. Então eu costumo dizer que eu estou na minha primeira aliança de verdade, porque aquilo não foi uma aliança, não se trata dentro de uma aliança alguém dessa forma, com violência, com agressão, com cusparada na cara, com controle, com obsessão, né? Então, o que acontece? Foi até colocado matérias aí que eu traí agora, que eu me separei em fevereiro, e na verdade tudo isso é uma grande mentira. Se tem uma posição que nem eu e nem a Tata estivemos, foi na condição de amantes. Porque eu conheci primeiro quem hoje é o meu sogro, que é um senhor que trabalha na piedade da congregação cristã, e ele faz obra de caridade, e ele pega roupa, e são caminhões que ele envia para a Bahia, que ele envia para o sul de Minas, e através dele eu conheci uma família muito amável, né? Tive o primeiro contato com ele, através dele eu pude ver um mundo diferente, o que me deu uma convicção. Eu tive um reconhecimento naquela hora do mundo que eu estava, né? No mundo que eu estava, porque inclusive na própria igreja que eu estava, eu fazia de tudo pela igreja, investi dinheiro naquela igreja, nunca tirei R$1 daquela igreja, né? Dei minha vida naquele lugar e eu era tratado exatamente como era tratado na casa, né? Como ninguém. Então, eu descobri em um determinado momento, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia exatamente se eu teria garantias ou não, mas eu vi
que eu sabia eu sabia onde eu não queria mais estar. O que me levou a tomar a decisão de me separar. Então não existe pivô. A Tata, minha esposa, não é pivô de nenhuma separação. Foi minha decisão me separar. Na primeira quinzena de janeiro de 2021, eu saí da casa. Eu saí, deixei uma casa. No dia 25/1 eu estava vendo apartamento. Eu tenho os prints da imobiliária. Eu estava vendo apartamento para me mudar com a minha mãe. Fiquei vários dias dormindo no sofá. No dia 5/2 eu me mudei com a minha mãe lá para dormir lá para o apartamento na mesma cidade, porque eu não queria causar dano ao Samuel, porque eu queria proteger ele de todas as formas de viver esse momento. Só que um determinado dia eu volto com o Samuel para entregar ele na casa dele. Eu deixei ele fazer um corte na sombra, um risquinho na sobrancelha. Eu deixei ele fazer isso, eu fui recebido a pontapé, a tapa, e ela ainda gritando, simulando como se eu estivesse sendo violento com ela. E tudo que eu fiz foi me esquivar, tirar ela um pouco para entrar no carro e ir embora. Agredido depois de separado, né? Vê se pode uma coisa dessa, né? Uma determinada vez eu fui com a minha esposa, já agora casado, fui buscar o Samuel, e ela queria, porque queria debaixo de um controle que eu apertasse uma campainha na casa da bisavó do Samuel, e eu não apertei. Eu estava conversando com ele, tem as conversas no WhatsApp: filho, estou te esperando aqui fora. E aí até que ela saiu lá fora, e aí ela ali no vidro, no meio da rua, né, agredindo a minha esposa verbalmente, chamando ela de vagabunda, gritando, né? Horrível. Uma situação assim realmente que um ímpio não se comporta assim. Piorou uma pastora que se diz escritora, que se diz, enfim, ameaçando João Pedro, né? E ameaçando o nosso filho. Olha a situação, e foram muitas situações assim que tornou inviável qualquer relação amistosa, ficou inviável. Então, essas datas que eu estou te passando, no dia 15/3 eu assinei o divórcio. Dia 18/4 nós assumimos o namoro. Porque quando eu conheci o meu sogro, eu a conheci, nós começamos a conversar. Quando começou a surgir alguma coisa, nós falamos a respeito dos nossos filhos. Então, quando entrou em março, nós falávamos em namorar. Eu tinha ido no sítio do pai dela, nós dormíamos em cama separada. Eu dormia com os meninos na barraca quando eles estavam lá. Se não, quando a minha mãe foi, porque meu sogro é um homem muito sério, eu dormia em cama separada, minha mãe dormia com a Tata, né? Então eu nunca tive nessa posição de amante. Então por que eu casei rápido? Porque eu encontrei aquilo que eu procurei a vida inteira. Eu não tinha razão para ficar procurando mais nada. Eu não tinha razão para ficar pegando. Eu não peguei ninguém, né? Eu simplesmente decidi, essa é a vida que eu quero ter. E aí eu propus essa chance, e nós oramos, fomos buscar a Deus, o que eu nunca fiz na primeira relação. Nós fomos uma vez numa reunião de oração, um irmão de outra cidade que nem nos conhecia, a gente sentar cada um de um lado, né, na congregação, se senta separado, e ele disse: olha, hoje Deus vai deixar as 99 para falar com uma, e nos apontou e disse: olha, eu estou permitindo, eu estou aprovando, eu tenho um novo tempo para vocês. Eu encerro um ciclo e começo outro, né? Se acertem, se arrumem, que eu estou com vocês. E a partir dali a gente teve muitas confirmações de Deus, né? E aí nós decidimos. Não tem por que a gente não protagonizar uma história. E eu estava tão decidido, cansado de viver essa inverdade, porque eu passei anos da minha vida tentando orar sem conseguir, sem ter uma relação íntima com Deus, né? Embora você pode perguntar sobre mim em qualquer lugar do Brasil, eu nunca dei mau testemunho em nenhum lugar que eu passei. Mas a minha vida, diante de todas essas feridas, essas marcas, eu tinha me tornado um homem muito longe, distante de Deus. Quando eu conheci a Tata, o primeiro aspecto poderoso que mudou a minha vida foi minha relação com Deus. Era uma mulher que dobrava os joelhos comigo, colocava a mão sobre mim, e nós orávamos juntos, me abençoava, me dizia palavras que me levantavam, me diziam palavras que me traziam à tona a identidade de quem eu realmente sou em Cristo. Então eu já falei isso para ela, né? Tudo isso em meio a julgamentos, né? Tudo isso e o pau quebrando, todo mundo julgando e Deus nos tratando. Deus nos tratando ali, a gente juntos, orando, buscando a Deus, chorando aos pés do Senhor. E a gente ali confiante, tendo certeza que o Senhor era o nosso remidor de todas as coisas. Eu sentei com ela, eu abri toda a minha vida para ela, eu expus a ela, muito antes de vocês verem na internet uma foto minha de um erro virtual que eu cometi, né? Muito antes disso, eu abri isso com ela, eu entrei numa vida sem passado.
Eu entrei numa vida sem erro, um lugar onde o meu filho é amado, ele chama a Tata de mãe, né? A minha mãe é tratada como uma rainha. Quando a Tata faz almoço para ela, traz ela em casa, nem a louça é permitido lavar, né? Tudo isso a gente começou a viver. E no começo disso, o meu filho Samuel, né, ele também participava disso, ele vinha para o sítio com a gente. Eu tenho fotos que eu postei, a gente acampado, eu com os meninos na barraca. Eu contei para eles, olha, papai tá querendo namorar, construir uma nova vida. Eu e a Tata sentamos. Ele faz parte, faz parte de casa. disso, né? Ele tem a cama dele igual tem aqui o é triliche. João, igual tem o Gá, tudo igual, não tem diferença entre os três. Eles são os nossos filhos e sempre serão. Nós temos aqui 3 controles de videogame. Antigamente, alguém perguntava quantos filhos vocês têm, e aí só tinha um. Não, que vergonha, tem 3. Que vergonha que eu, olha gente, me perdoe, eu realmente eu fui um covarde. Eu não estaria exercendo o verdadeiro evangelho se eu não amasse os seus. Então eu sempre falei pro Lu que eu amo ele junto com os meus. Então hoje quando alguém pergunta quantos filhos vocês têm, nós temos 3. Nós temos o Samuel, que é o mais novo, nós temos o do meio, que é o Gabriel, e temos o mais velho, que é o João. Eles têm uma diferença de 1 mês, né, de tempo. Então, assim, nós construímos uma base a partir dos joelhos, da oração. E vocês podem ver, né, você pode ver, se você pegar esse 1 ano, eu sendo atacado, sendo envergonhado, a minha esposa sendo atacada, colocada na posição de amante, né, você pode ver a postura dela na rede social dela, a minha postura, e ver o outro lado. E você vai ter com muita clareza, né, quem é quem, né? Você vai ter muita clareza onde tem amor e onde tem ódio, né? Nós nunca fizemos story com perguntinha para expor ninguém. Eu nunca fiz o que eu estou fazendo agora. É a primeira vez que eu estou vindo aqui para abrir isso, né? Para expor isso, o que eu não gostaria, mas todo mundo já foi exposto o pior de mim. E eu venho aqui inclusive assumir os meus pecados. E eu já expus diante do Senhor. Eu já me humilhei diante do Senhor. Eu fiquei 9 meses sem cantar em lugar nenhum. Eu respeitei o altar do Senhor. Eu não subi em púlpito nenhum. Eu não aceitei nenhum convite. Logo no início eu tinha 15 agendas marcadas em uma determinada igreja. Eu liguei para o pastor e disse, pastor, cancela, porque eu estou passando por isso. Eu não quero que vocês... É um problema meu, né? Sempre agiu com lealdade, nunca passando por cima de ninguém, nunca mentindo para ninguém. A história é completamente diferente, né, do que sempre completamente foi diferente exposta. Então, como um desabafo, como uma forma de alívio, né, amor? Sim, porque as pessoas vão poder, elas vão ter pelo menos essa outra base para poder escolher no que elas vão acreditar, para poder escolher. E os meus erros, eu volto a repetir, os meus erros, os meus pecados, eles já foram expostos. Não só diante de Deus, mas diante de todo mundo. Então isso eu já me consertei com Deus. Passei pelo tubo, né, amor? Isso que eu ia falar agora. Eu fui para a morte, eu estava na mão do Senhor. Ele podia ter ali, se ele entendesse que eu não serviria mais para servi-lo, ele poderia ali ter levado a minha vida, inclusive ter me salvado, porque antes de ser entubado eu falei com ele. Eu vivi a história do meu clipe Medo ali, né? E eu fui pro tubo. O Senhor fez um milagre, minha esposa é batizada no Espírito Santo na porta da UTI. Eu falo sempre para ela, uma boa esposa ficaria em casa, orando pelo marido e esperando notícias. Mas minha esposa não. A Tata, ela ia pro hospital de dia e de noite, com a mão levantada para a janela orando, batizada com o Espírito Santo. Meu joelho era uma bola. Tinha uma bola marcada, tinha uma bola que ela ficava na calçada lá orando com a mão levantada para a janela da UTI. Então, assim, a minha intubação, que era para ser 7 dias, durou 3 dias e meio. Então o Senhor deixou muito claro a assinatura do milagre dele. Então, do que eu posso ser condenado, né? Se eu já me arrependi diante do Senhor. Se hoje você está casado. Se eu estou casado já, né? Se eu estou estabelecido. Eu não saí pegando ninguém. Meus pecados, eu não me esquivo deles, não me escondo deles. Eu tenho humildade para reconhecer os meus erros. Né? Mas eu não posso ser colocado, e nem a minha esposa, numa condição que nós não estávamos. Então, no início, quando nós nos vimos as primeiras vezes, nós nos víamos como qualquer pessoa se vê. Né? Dormíamos em lugares separados, porque o pai dela é um homem que tem um temor de Deus assim, absurdamente admirável. Né? Então, eu comecei a conhecer um Jesus que eu não conhecia, me aproximar de um Deus como eu não me aproximava. Hoje eu tenho os meus joelhos dobrados. Hoje eu e minha esposa nós oramos juntos, nós construímos uma base sólida no Senhor. Então do que eu posso ser condenado mais? Eu saí de lá da casa
Eu não levei, eu só saí com a minha mala. Eu deixei uma casa avaliada em quase 1 milhão. Eu peguei a minha parte, eu doei pro Samuel. Eu deixei uma pensão lá. Eu não vou ter vergonha de falar, né? Já que está tudo exposto, eu deixei uma pensão de 6 salários e meio, que eu pago todo mês, né? Mesmo sendo exposto, perdendo todos os compromissos, eu tenho lutado para honrar esses compromissos. Eu deixei o carro pago e saí com o carro parcelado. Tinha dívidas de parcelas que estavam em aberto. Eu paguei toda a dívida. Normalmente num divórcio tem divisão de bens. Não houve divisão, houve entrega total dos bens para lá. Só uma coisa, amor, que eu só queria muito deixar claro aqui. Porque há pedágio disso, daquilo. O pedágio para passar, para vir para cá, para vir para o sítio, tem que passar pelo pedágio. Tem que passar pelo pedágio. A gente reside em Atibaia, sim, mas o pedágio pertence à cidade de Atibaia. É na rodovia, mas pertence à cidade de Atibaia. Então, para ir para o sítio, tem que passar por lá. Para ir para São Paulo, tem 2 caminhos. Um deles tem que passar por aquele pedágio. Então, não, o Lucas não estava vindo me ver. A gente não é isso não. Que a gente... Que foi um gancho para tentar nos expor. Não, a gente... o Lucas ia pro sítio, o Lucas ia para São Paulo, o Lucas ia fazer as coisas dele, o Lucas não vinha aqui me ver. Na verdade, eu não conhecia o Lucas por muitas dessas idas ao sítio. Eu fui conhecê-lo depois. Então, assim, eu volto a mencionar, né? Do que mais eu posso ser acusado, né? Se eu respeitei o altar, passei 9 meses sem cantar, respeitei as igrejas, não, num ano em silêncio, um ano calado, buscando a Deus. Estou casado, e eu acredito numa coisa que hoje vivo essa verdade, né? A Bíblia diz que não separe o homem aquilo que Deus uniu, mas a pergunta tem coisa que Deus não une, gente. Tem coisa que Deus não une, meu amigo, e eu hoje tenho certeza que a aliança que Deus não uniu, Ele não se responsabiliza. E está se tornando mais claro, né? Cada vez mais claro nessa aliança que eu estou, onde eu vivo realmente, verdadeiramente, um propósito com a minha esposa, onde os meus filhos têm portas abertas. Eu vou fazer uma última menção, né? Eu tentei, no começo, de todas as formas, proteger todos os meus filhos. Quando aconteceu o episódio da foto, eu sentei com cada um deles e eu fui honesto com eles. Eu pedi perdão para eles. Pedi perdão a eles por aquilo que eu fiz. E fui muito honesto. Só que a mãe do Gabriel, por exemplo, em todos esses anos, tendo todos os motivos do mundo, porque eu realmente não fui o pai que meu filho merecia, ela nunca colocou o Gabriel contra mim. E hoje eu passo uma dificuldade muito grande de me relacionar com o Samuel, porque não houve a maturidade de separar a criança do problema. E eu nunca falhei como pai. Nunca falhei como pai. Pelo contrário. O Samuel teve até o excesso da minha paternidade, né? E hoje eu tenho dificuldade de ter o respeito dele. E até talvez não tenha como ele me olhar com esse respeito, porque ele tem um modelo dentro da casa dele, né? Então eu venho aqui, meu amigo, assim, de verdade, abrir meu coração e falar, porque eu não consigo mais carregar esse fardo. Eu vou continuar amando o Senhor, eu e minha esposa, nós vamos continuar servindo ao Senhor, independente de música, de púlpito. E vou até te falar uma coisa, olha, de repente, quando tudo isso aconteceu, eu poderia ter procurado um grande líder, uma grande igreja, ter me apoiado, pedido proteção, me abençoa aqui, me protege. Cara, eu não fiz isso. Eu fui me esconder numa igreja no meio do mato, servir a Deus, porque eu precisava dessa experiência com Jesus. Eu precisava me prostrar diante dele. Então eu poderia ter feito isso se eu estivesse querendo proteger minha carreira. Mas assim, não era o que era importante para mim naquele momento. Eu precisava viver de verdade. Porque durante todo esse tempo eu tive a minha carreira, mas eu estava que nem Elias. Fazia descer fogo do céu no altar e ia para a caverna querendo a morte. Então, nesse tempo todo, eu não fui procurar ninguém para me guardar, ninguém para me defender. Eu fiquei quietinho, suportando tudo quietinho ao lado da minha esposa, nós orando juntos. Então, assim, sabe, hoje eu venho aqui te falar isso abertamente, exatamente porque é muito fácil você pegar 3 momentos da vida de alguém
e colocar como se fosse uma história inteira. Então eu tô tendo a coragem de vir me assumir naquilo que eu errei, né? Mas também não posso assumir aquilo que eu não errei. Não posso assumir aquilo que eu não vivi. Então, eu estou diante do Senhor, eu creio no meu passado apagado, eu creio que eu estou na mão de Cristo e eu sei quem eu sou, minha mãe, as pessoas que estão à minha volta, meus amigos mais próximos sabem a diferença do homem que eu fui e do homem que eu sou hoje. Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.